Olá, amigos, boa noite. Hoje, nossa quarta-feira, dia 31 de março de 2021, encerrando o mês de março, e estamos aqui para fazermos as nossas reflexões sobre a obra Pão Nosso, da autoria do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. É sempre uma alegria para nós estarmos juntos, participando de um momento como este, onde podemos tirar proveito de muitas coisas para o nosso caminhar. Então, que Deus nos abençoe, que possamos fazer a nossa prece, depois vamos cumprimentando os amigos que estão chegando nesse instante e participam conosco assiduamente. E a gente fica muito feliz, muito satisfeita, porque afinal não estamos sós, estamos juntos, estamos participando. Vamos então à nossa prece, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Dizemos: Pai amado, tem compaixão de nós. Ampara toda esta humanidade terrena, necessitada de conforto, de luz, de esperança. Encaminha os bons amigos espirituais que, em nome de Jesus, se façam presente em nossas vidas, dirigindo os nossos passos, intuindo as nossas mentes, para as melhores escolhas, a fim de que minimizemos todas essas situações difíceis que nos rodeiam nesse instante. E assim, amparados na fé e na esperança, cientes de um amanhã melhor, vamos nós seguindo adiante, confiantes na bondade do Pai, na misericórdia divina, na luz que Jesus nos oferta, na possibilidade do amadurecimento, de escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Abençoa-nos Deus, Pai, abençoa-nos Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos ver aqui os amigos que estão conosco nesse instante: Carol, Silvia Helena, Laura, são muitos amigos aqui: Cidinha, Júlio, Tânia, Cláudia, Jane, que estão conosco nesse instante. É a quem agradecemos, Terezinha, agradecemos a companhia, é com alegria que estamos vivendo esses instantes, né? Então, sejamos felizes e possamos fazer nossas reflexões. Brígida chegando também, vamos ver quem eu faltei: Márcia, Célia, Silvia, Dilza, são amigos constantes, Rosângela, Girce, Mauro, estão conosco nesse instante, Eliana Araújo, estão conosco participando e a gente agradece muito. Sandra Mariano, Sandra Vasconcelos, são os amigos que participam conosco desse momento de uma boa vivência, de uma boa reflexão e de bons pensamentos. Então, amigos, nós nesta noite de quarta-feira, que nós chamamos nossa noite do Evangelho, nós vamos refletir um pouquinho na lição de número 89 da obra Pão Nosso, de Emmanuel, através de Chico Xavier. Vamos lá, que ainda tem Gil, Terezinha Xavier, Edna, chegando conosco também. Hoje é uma noite, um dia, né, especial, 31 de março, porque nós nos lembramos do codificador Allan Kardec nesta data. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França. Mas ainda jovem, com aproximadamente 21 anos, ele se transfere para Paris. Depois de ter estudado na Suíça, ele se transfere então para Paris, onde ele vai exercer o magistério, ele vai trabalhar com a educação de crianças e jovens. Nesta Paris, quando em 1854 é que ele toma ciência de alguns fenômenos espíritas que estavam acontecendo, de início com uma categoria de passatempo, porque eram fenômenos de efeitos físicos das mesas girantes, então era passatempo que as sociedades estavam usando naquela época. E ele não se interessa, mas depois de saber que essas mesas que flutuavam e estalavam também respondiam perguntas, ele se interessou. Afinal, mesa não tem cérebro. Então, quem responde perguntas através de uma mesa, através de pancadas, através de um código?
E assim é que ele conhece então o mundo espiritual. Ele tinha a formação católica e a formação protestante. Católica pela família, protestante pelo colégio de Pestalozzi que ele estudou. Então ele tinha duas formações religiosas de cunho, né? De cunho de fundamentos judaicos cristãos. E ali ele conhece então um mundo espiritual que se desvenda e toda a filosofia espírita começa então a ser organizada por ele. E num espaço de tempo de quase 15 anos, ele realiza todo o trabalho de organização do ensino dos espíritos, transformando em obras a que pudéssemos ter acesso. Começando lá com o que é o Espiritismo, mas a primeira mesmo foi o Livro dos Espíritos, em 1857, e ele vai na sequência para o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Céu e Inferno, a Lei de Justiça. Outras obras também ele realizou, obras de cunho de conhecimento e formação de médiuns. Ele trouxe também em desdobramento das obras iniciais. E também a Revista Espírita, que por 12 anos e um pouquinho mais, 12 anos, ele manteve mensalmente aquilo que não estava nas obras da codificação, ele passa então a escrever na Revista Espírita. Por isso que é importante nós lermos a Revista Espírita ano a ano, que foi editada, juntaram-se os 12 volumes de cada ano para compor um volume anual. É importante porque ali estão cartas que ele recebia, respostas que ele dava, ali é o pensamento dele mesmo diante dos questionamentos, enquanto nas obras básicas, como nós chamamos, né, é o pensamento do mundo espiritual. Então nós vemos que todo esse conjunto de obras filosóficas, científicas no campo da ciência espiritual, da ciência, da comunicação dos espíritos e também da questão ética moral que ela desencadeia no ser, que assim se aplica em seus estudos e sua prática, que é o quesito da religiosidade através de uma formatação, uma organização religiosa. Tudo isso ele pôde trazer, ele pôde juntar e nos legar nesse prazo de aproximadamente 15 anos. É muito pouco tempo para tanta coisa, ainda mais numa época que era tudo escrito à mão. Não havia as facilidades de hoje, não tinha copia e cola, não tinha computador, era tudo a bico de pena. Então, um trabalho incansável. Claro que nesse trabalho ele se desgastou bastante, fisicamente falando. E isso foi o que fez com que ele viesse a desencarnar num dia 31 de março, por isso estamos lembrando do fato, de 1869, então aos 64 anos de idade. Ele desencarna, estava em plena mudança de um local para outro. Ele havia adquirido uma propriedade onde ele pretendia também abrir um espaço para acolher idosos que tinham se interessado, se voltado para o conhecimento espírita, e por conta disso muitos foram expulsos da família. E ele pretendia trazer para aquele ambiente. E nesse dia de mudança, ele tomba, né? Foi fulminado, uma síncope, e ele então, o coração não resistiu, e ele desencarna no dia 31 de março de 1869, como dissemos, aos 64 anos de idade. Seu legado até hoje norteia os nossos passos. Então, a nossa gratidão é imensa para com este homem que tão bravamente lutou e ocupou um espaço de tempo tão ínfimo diante de tanta possibilidade. 14, 15 anos é muito pouco para todo o trabalho que ele teve. Assim, agradecemos a Kardec, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, todo esse legado que hoje nós estamos usufruindo aqui nas nossas reflexões, aprendendo com o mundo espiritual naquilo que ele nos deixou. Fica a lembrança da data, porque não seria nem justo de nossa parte não lembrarmos disso.
que do mundo espiritual, este espírito generoso possa receber nossos agradecimentos e ainda assim velar para que não desvirtuemos todo o trabalho que ele aqui realizou. Meus amigos, vamos então para as nossas reflexões da obra Pão Nosso de Emmanuel. Antes, o nosso boa noite a Marcelo, Cida, Érica, Júlio César, Maria de Lourdes, Silvio, vamos ver, Jaqueline, são os amigos, Val, que está conosco também, agradecemos Patrícia, agradecemos a todos, Yara, agradecemos muito. E vamos à reflexão de hoje. O título dessa lição é Bem-aventuranças. E quando a gente fala em bem-aventuranças, imediatamente a gente se reporta ao famoso Sermão do Monte de Jesus, que é onde ele cita essas bem-aventuranças pela primeira vez. Mas nós vamos ver que depois desse momento onde ele citou todas essas bem-aventuranças, ele volta a lembrar dessas falas em outros momentos vividos. Flávia, boa noite. Ângela, boa noite. Esse momento que Emmanuel separou um versículo para a nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6º, e o versículo em pauta é o 22. Mas a gente gosta sempre de analisar um pouquinho, olhar um pouquinho para se situar dentro do capítulo, o que estava acontecendo. E o capítulo 6 se inicia com Jesus num dia de sábado em Jerusalém, quando ele já está ali, né, naquele período de tempo que antecede toda a Via Crucis que ele vai passar. Nesse sábado, os seus seguidores, aqueles que estavam com ele, eles passaram por uma plantação de milho, e ali eles colhem algumas espigas, esfregam as espigas, soltam os grãos e vão mastigando aqueles grãos, se alimentando dos grãos. E era sábado. Claro que os maus olhos e aqueles radicais na lei judaica não aceitaram que eles tivessem esse comportamento. Sábado não era dia de colheita, sábado não era dia de trabalho. E assim eles questionam a Jesus: por que fazeis o que não é lícito nos dias de sábado? Quer dizer, não era legal agir assim. Como é que ele podia permitir isto? E Jesus então cita algo acontecido com Davi. Ele diz assim: mas Davi comeu o pão da proposição. Porque houve um momento em que Davi, o salmista Davi, estava com fome, né? E com ele mais algumas pessoas, mas Davi estava transpassado de fome. Ao entrar no templo, havia nas câmaras interiores do templo um local, como existe até hoje, uma mesa onde se colocavam os pães. Eram 12 pães, porque eram 12 tribos de Israel, mais as espigas de trigo, o vinho, era colocado ali como um oferecimento, um agradecimento a Deus. Esse pão era sagrado, ninguém tinha acesso. Apenas quem poderia depois se utilizar desse pão eram os sacerdotes. Mas Davi estava com muita fome, então ele come esse pão da proposição. E ele é na ocasião criticado. Ele diz: mas não é justo que um homem tendo fome possa se alimentar? Quer dizer, Jesus disse: olha, se Davi comeu o pão da proposição porque estava com fome, o que tem os meus de colherem espigas para comer os grãos? Porque era fome e teria que ser alimentado. Jesus, nesse mesmo início de capítulo, né? E logo em seguida a essa fala de Davi, acontece um outro fato num sábado, onde um homem se apresenta diante de Jesus, porque as pessoas cercavam Jesus de todas as formas, queriam ser curadas, se livrar das suas enfermidades, espíritos perturbadores que eram verdadeiras obsessões, de que Jesus ia dando conta desse povo. Então as pessoas iam atrás dele em busca de ajuda. E um homem se aproximou dele, e este homem tinha a mão direita mirrada.
O que nos faz supor é que a mão era travada, era encolhida. A impressão que a gente tem é essa, de uma mão que ficou sem ser exercitada, travada. E este homem da mão mirrada, ele chama este homem para o meio onde eles estão, ele, os seus e os doutores da lei e sacerdote, está todo mundo ali. Então ele chama este homem e a mão deste homem se abre. E ele fica curado num sábado. Quer dizer, tudo isso era contra a lei que era vigente, que no sábado não se faria nada. Neste mesmo início de capítulo 6 de Lucas, é em seguida disso que Jesus separa os 12 homens de sua confiança. É nesse momento que ele escolhe, ele chama os seus discípulos e escolhe os 12 a quem ele mesmo denominou apóstolos. Eram então aqueles que estavam recebendo dele o encargo da divulgação dos seus ensinos, do seu trabalho, da sua exemplificação. Então eram homens escolhidos para dar testemunho, para levar adiante as tarefas. Ele sabia que o momento final se aproximava e ele separou esse grupo para ser a linha de frente dos trabalhos a respeito da sua mensagem na terra. As pessoas que procuravam Jesus para ouvir ser curada também estavam ali assediadas por espíritos imundos. É que Jesus se dirige como falando: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados que choram, porque terão consolo, porque suas lágrimas secarão. Então ele está falando diretamente àqueles doentes, fossem as enfermidades, fossem os atormentados por espíritos imundos, fossem aqueles que estavam querendo ouvir, sedentos de um conhecimento novo. Esse estado de aflição, e é interessante porque Jesus diz assim, ele não diz que é bem-aventurada a aflição, porque a aflição é a nossa busca de uma solução, mas quem busca quando está diante de um quadro e entende aquele quadro como algo que gera aflição em sua alma, é quem se incomoda e quer buscar solução, então é o aflito. Nem todo mundo que vive uma dificuldade se coloca em aflição ou se coloca como aflito, aquele que está em busca de solução. E aqueles que estavam junto de Jesus eram pessoas que traziam dificuldades, fosse a do conhecimento ou a insatisfação com o que sabiam de uma lei, fosse a enfermidade do corpo físico ou fosse a perturbação de espírito. Eram pessoas que estavam incomodadas com essa situação que estavam vivendo e foram atrás dele buscar solução. Então eram os aflitos. Ele queria uma solução. Outros poderiam estar vivendo o mesmo quadro, lá na esquina, lá na casa dele, lá na beira da praia, não está preocupado em buscar solução. Mas os que buscam a solução são os aflitos. Então a aflição não é bem-aventurada. Tenha boa ventura, tenha sorte você que em estado de aflito vai em busca de uma solução. É para esses que Jesus fala nesse momento: bem-aventurados sereis, e esse é o versículo 22 do capítulo 6, quando os homens vos aborrecerem, falando agora naquela escolha que ele fez e diante daqueles aflitos do corpo e da alma, falando àqueles que queriam ouvi-lo e especialmente aos apóstolos que deveriam divulgar a boa nova. Ele diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Então ele dizia que da mesma forma que ele estava curando, ajudando, esclarecendo aquelas consciências, as pessoas teriam boa ventura, teriam sorte, teriam melhoria, mas não seria tão simples.
E ele diz assim, quando injuriarem, porque vão injuriar, vão falar mal de você, você está transgredindo a lei, você não está cumprindo aquele trabalho do sábado que não deveria existir, você está participando de uma revolução. Jesus era um revolucionário da sua época e eles estavam participando. Por conta disso, ele está dizendo, né, que vão rejeitar o seu nome como mal. Porque já que você saiu do clichê estabelecido, saiu da formatação que era aquela tida como ideal e vai para um outro ponto, uma outra forma de viver, você pode ser olhado como mal por causa do Filho do Homem. Estaria acontecendo tudo isso por estarem seguindo os seus ensinamentos. Maus olhos, mal vistos, mal falados. E assim é até hoje. Nós sabemos que muitas vezes, e em muitos locais, muitos países, as pessoas são excluídas, são mal faladas, são tidas como estranhas, esquisitas, porque não estão exatamente no comportamento que aquele núcleo está habituado, e ainda mais quando é no comportamento cristão que é pedido. Então, Jesus alertava isto. E é com base nesse versículo: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem, por causa dos ensinos dele. Então, todo aquele que abraçasse a causa do Cristo estaria fadado a ser maltratado pelas criaturas da época, e nós sabemos que isso aconteceu de verdade e continua acontecendo também. Mas Emmanuel, ele vai fazer assim duas análises deste versículo. Ele primeiro vai fazer reflexões sobre o versículo e depois interpretação sobre o versículo. Ele diz que antes de uma interpretação, valia a pena fazer algumas reflexões sobre este ensino que estava ali. Nas reflexões que ele faz, ele diz o seguinte: confere Jesus, mediante esta fala dele, que bem-aventurados sereis, se usarem, né, os meus ensinos, vocês serão separados, vocês serão injuriados, serão tidos como maus. Ele alertava sobre isso. Ele diz, confere Jesus a credencial de bem-aventurado aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Então, primeira reflexão, Jesus está dando o título de bem-aventurados aos seus seguidores, àqueles seguidores que estariam partilhando as aflições e os trabalhos a serem realizados naquele momento. É a esses que ele está chamando de bem-aventurado. Todavia, diz Emmanuel, cabe salientar que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimento à conta de bênçãos educativas e redentoras. Por que Emmanuel analisa dessa forma? Com base nisso que Jesus diz, bem-aventurados sereis quando tudo de ruim te acontecer, porque você está seguindo a minha cartilha. Nós traduzimos assim para ficar bem simples da gente entender. Então ele está dizendo, olha, seguir a minha cartilha vai sim exigir sacrifícios e dores. Vai ser sofrimento. Vocês vão ter que enfrentar tudo isso. E a grandeza, a bem-aventurança, o que aguarda, é o melhor para aqueles que passarem por isso. Então ele salienta que o mestre categoriza os sacrifícios e os sofrimentos como bênçãos educativas e redentoras. Redime a alma que está vivenciando a dificuldade por agir no bem para a lei de Deus. Educa a criatura a ter um comportamento mais fraterno, mais caridoso, mais humano para com os outros seres humanos. Então, essa perseguição, essa pichação que era feita em cima deles, os descasos, as perseguições, as maldades, eram testemunho de que eles estavam entrando num caminho
vivendo o exemplo de Jesus, e que isso, todas as dores vividas eram pertinentes à educação do espírito, iriam desencarnar mais maduros, mais conscientes, mais íntegros na lei de Deus. Então Emmanuel faz essa primeira reflexão sobre a fala de Jesus. Surge o imperativo, continua ele dizendo, de saber aceitá-los. Então, aceitar sacrifícios e sofrimentos. E aceitar não é cruzar os braços. Não, eu aceito que Deus está fazendo isso mesmo, é assim, e eu cruzo os braços. Percebam que eles não cruzaram os braços. Eles estavam vivendo a dificuldade da perseguição, mas estavam em busca de Jesus para novas orientações, novos trabalhos, então buscando soluções. Estar a concórdia com aquilo que está acontecendo e dar a maturidade ao ser. Tá? Eu entendo, é por conta de sairmos do contexto, é por conta da novidade, é por conta de procedermos de forma diferente, que essa maioria não entende como a melhor. Por conta de tudo isso, estamos sim padecendo, mas estamos nos educando, nos fortalecendo e nos redimindo de enganos anteriores. Por isso, a lição vem assim. Quando não se aceita e se rebela, significa que a lição não está fazendo efeito. A pessoa não está aproveitando aquela chance para refletir, mudar, fazer diferente, melhorar a sua condição de vida. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem. Ele disse, olha, terão criaturas na face da terra que não vão dar esse tipo de testemunho que os apóstolos e aqueles 500 da Galileia receberam de Jesus. E nem por isso não serão bem-aventurados. Então ele disse, esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem. Só o fato de promover o bem já nos inclui dentro do grupo de bem-aventurados, de abençoados por Deus, abençoados por Jesus, já nos coloca dentro disso. Assim, ele vai analisar duas formas de edificação do bem, mostrando claro. Na pobreza material, olha, aquele homem que está edificando o bem no lugar. Na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz. Muitas pessoas, mesmo dentro de uma vida muito regrada, muito simples, ela é feliz, ela vive feliz. Com aquilo que a vida lhe trouxe, com aquilo que ela pode ter, ela está feliz, ela está em paz, ela está cheia de alegria com a vida. Vida simples, nós vemos muito disso em regiões bem interioranas, aquelas casas muito simples e a pessoa ali amanhece, anoitece, ela na lida do dia a dia, naquela coisa pequena diante de uma vida numa cidade cosmopolita. Ela está ali num pedaço de terra e ali tudo para ela é beleza no campo, é o que floresce, é o animal, é o canto dos pássaros e ela está bem, ela está muito bem. Então essa criatura é uma criatura bem-aventurada, porque ela está num nível, vamos dizer, de posse material pequeno, porém ela está muito tranquila com aquilo que chega até ela. E outros por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Então há aquelas pessoas que mesmo diante das situações mais difíceis, ela se nutre de esperança, ela transparece esperança e os que estão com ela são contagiados por essa esperança. Então ela guarda no coração longa e divina esperança. É uma pessoa bem-aventurada, porque ela vai levar o bem onde ela estiver. Ela vai promover a melhoria das criaturas
onde ela estiver. Então essa primeira reflexão da fala de Jesus de bem-aventurados, aqueles que diante da dificuldade estariam em trabalho, estariam melhorando, claro que essas pessoas são bem-aventuradas, porque seguem a vida. Eu garanto que cada um de nós conhece alguém da nossa infância, pessoas muito simples, da antiga Taubaté, mas da antiga, né? Da antiga Taubaté, pessoas muito simples, que eram pessoas muito tranquilas, muito boas, eram pessoas sempre alegres com a vida, numa vida pequena. Se nós olhássemos materialmente falando, nós diríamos uma vida tão pequena, tão simples, e aquela pessoa não reclamava de nada, ela tocava a vida, tocava o barco para frente. Então isso é uma pessoa bem-aventurada. Hoje nós vemos pessoas com posses, e bastante posses, habitando boas moradias, tendo todo o conforto, e não está bem. Ela não tem essa paz interior, ela não tem essa esperança no coração, ela está ali desiludida da vida e com tudo que está ao redor dela. Parece que ela não enxerga nada daquilo satisfaz, nada daquilo preenche o interior dela. Então essa pessoa não está dentro do quadro de bem-aventurados. Ela não está fortalecida, ela não tem esperança, ela não tem vício, ela não tem brilho. Porque toda aquela coisa material que ela possui não atende à sua real necessidade. Então é isto que Emmanuel está mostrando nessa fala de Jesus. A Sebastiana colocou algo aqui muito bonito. Eu vejo vocês. Boa noite a todos. Eu vejo vocês. Com base naquilo que nós colocamos até, né, do filme Avatar, que em dizer eu te amo, dizia eu vejo você. E esse eu vejo você é um sentido muito maior, verdadeiro, do verbo amar. Porque é muito banal as pessoas dizem, eu te amo, mas é tão superficial, é tão da boca para fora, parece que é raso demais, tornou-se muito banal a expressão, e claro que o sentimento junto vai banalizando também. Mas quando lá no filme Avatar, né, que nos faz lembrar a Sebastiana de Se Eu Vejo Vocês, este é a verdadeira forma de amar, porque amar é perceber o outro, é ver o outro. Então, quando eu digo eu vejo você, eu me importo, eu me ocupo de você, eu noto você, eu enxergo você junto de mim. Isso é a maior expressão de amor. Então, quando Jesus dizia isso, aquelas pessoas que estavam ali bem-aventurados, vocês que vão passar por isso, mas que estão aí firmes, era essa expressão, eu vejo vocês e vejo que vão passar. Mas esse eu vejo é eu cuido, eu estou junto. Essa é uma manifestação de amor interessante para a gente pensar, né? Vamos então para o quesito da interpretação, porque aqui ele fez alguma reflexão em cima dessas falas de Jesus. E para nós é uma lição, é uma forma que ele está mostrando de como deveríamos ler cada versículo das falas de Jesus, da vivência de Jesus, trazendo para esse nosso dia a dia, olhando, aplicando aquela mesma fala no comportamento da humanidade em redor de nós, da sociedade em que vivemos, de nós mesmos. Então essa é a primeira reflexão. Aí ele vai para uma interpretação agora daquilo que Jesus diz, que é bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem, por causa de mim, por causa dos meus conhecimentos. Há 2 comentários aqui, antes da gente ver essa segunda parte. O Gil falando do desapego da posse material, sobra tempo para agradecer, e é verdade.
E a Cidinha dizendo das pessoas que traziam paz, alegria e tranquilidade, sabedoria de viver. Vive tranquilo, vive em paz. Então, nessa interpretação, Emmanuel diz o seguinte: o mestre, na supervisão que se lhe assinala os ensinamentos, reporta-se as bem-aventuranças eternas. As falas de Jesus, ontem ainda eu ouvi algo do Jorge Larrat, eu gosto muito do Jorge Larrat, e ele falou uma coisa muito interessante a respeito da Sexta-feira Santa, da Semana Santa, da Paixão de Cristo e da morte na cruz. Então ele disse o seguinte: para os cristãos de um modo geral, a lembrança que fica é de Jesus na cruz como aquele que deu a vida por nós e por conta disso livrou os nossos pecados. Então a ideia é que tudo que eu fiz de errado no passado, tudo que eu fiz de errado até aqui, Jesus deu conta, e porque eu abracei a ideia, porque eu tenho minha fé, porque eu oro, e quando eu olho para o crucifixo, eu tenho a certeza dessa libertação. Ele está me lavando dos pecados. O seu sangue lavou os pecados. Essa expressão. Ele disse: isso é para os cristãos de um modo geral, né? E que vão lembrar essa situação. Mas para o espírita não é bem assim. Para o espírita, este momento, Jesus nos livra dos pecados futuros e não passados. Ele faz com que a gente mude o presente, nos livrando de pecados futuros. Então, a imagem que o espírita normalmente guarda de Jesus não é o Jesus na cruz, no seu último suspiro de agonia, todo ensanguentado, todo ferido. A imagem que o espírita mais se apega é esta do Sermão das Bem-aventuranças. É Jesus no Monte das Bem-aventuranças ensinando, pregando. É esse Jesus que nós vimos também na obra Boa Nova, né? Nós estamos nesse trecho onde Jesus se materializa nesse mesmo local para dar últimas orientações, se despedir do povo dos 500 da Galileia, dando a eles um direcionamento. Então, ele nos livra do pecado, mas não é do pecado passado, porque esse já fizemos, já está na nossa conta, já estamos respondendo por ele nesta encarnação, ou ainda vamos responder na próxima ou na próxima por contas pendentes. O que ele nos livra, o que ele elimina da nossa vida são os pecados futuros, onde consciências despertas não faremos mais, não nos aplicaremos mais naquele caminho. Por isso ele diz: bem-aventurado é você que agora tem toda essa aflição, mas no futuro, nas vidas futuras, na vida espiritual, terá tranquilidade, terá a paz, terá o equilíbrio. Então é disto que Emmanuel está dizendo: o mestre, na supervisão que lhe assinala o ensinamento, reporta-se as bem-aventuranças eternas, é para a eternidade. São raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. São raras as pessoas que se aproximam desses textos, desse discurso de Jesus, desse ensino das bem-aventuranças. São raros aqueles que se aproximam disso com a compreensão de que está se aproximando de um verdadeiro tesouro, porque é toda a orientação do Cristo. Por isso que Gandhi disse que tudo o que Jesus falou se perdesse, nós não tivéssemos registro, tudo se acabasse e sobrasse apenas o Sermão do Monte, que é o Sermão das Bem-aventuranças, todos os seus ensinos estariam vivos ali. Nós não precisamos mais do que isso. Gente, são só 7 bem-aventuranças, viu? Para nós. Então, tudo está ali. Tudo.
para que a gente possa ter uma vida diferente, para que a gente possa ver o mundo com outros olhos. E Emmanuel está dizendo que raras são as pessoas que se aproximam desses discursos do Cristo, dos ensinos de Jesus, com o olhar de compreensão daquilo que está sendo ali falado e que ela vai aproveitar como uma lição para a sua educação de espírito, a sua vida futura. Jesus está falando para o futuro. Ele fala sempre para o nosso futuro. Ele faz a gente rever esse passado, mas não nos prende nele. Por isso que não condena, não acusa, não nos prende. E deixa o presente para a gente retificar a trajetória, a fim de que no passado estejamos, no futuro estejamos aliviados do peso das atitudes anteriores. É assim que nós vamos caminhando, vamos adiante. A maioria dos menos favorecidos no planeta terrestre, ser visitados pela dor, prefere a lamentação e o desespero. A maioria. Quando algo atinge, né, física, moralmente, porque há dores morais, há dores físicas e há dores morais. Quando algo atinge o lamento, a reclamação, por que Deus está fazendo isso comigo? Será só comigo? Deus esqueceu de mim? Então é uma lamentação o tempo inteiro sobre aquele fato. E o desespero. Meu Deus, isso não vai ter fim, isso não vai ter solução, e agora? Como vai ficar a situação? A pessoa entra nesse desespero, nesse lamento e nesse desespero. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre. E menos favorecidos, não é materialmente falando, não são os pobres. São as almas menos favorecidas com esclarecimento, com o conhecimento dos ensinos de Jesus. Esses sofrem mais. A maioria vai preferir a lamentação e o desespero diante, então, de dificuldades que esteja ali vivenciando. Mas, continua Emmanuel, ser convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quanto se perdem na desmensurada ambição. Porque é isso mesmo, se for convidado ao testemunho da renúncia, né? Eu devo abrir mão disso, a minha vida deve ser desse jeito, alguma coisa que vai me impedir, não vai me possibilitar bem esse caminho, ou eu tenho que abrir mão disso em função de tal coisa. E se for convidado a esse movimento, resvalam para a exigência descabida. Solicita-se, não, para eu abrir mão disso tem que ser assim, para ser desse jeito tem que ser de outro jeito, e vamos colocando um punhado de quesitos que nós achamos importantes. E quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente para se libertar, para seguir adiante, para se reestruturar, para sair daquela dor, daquele momento difícil, buscando solução, muitas vezes, ao invés de seguir num trabalho para não mais se envolver naquele quadro, lançam-se a aventuras indignas de quanto se perde na desmensurada ambição. Não tem limite. Aquilo que nós dissemos então de pessoas que estão bem materialmente falando, né? Tem as posses, tem as possibilidades de vida, mas não estão satisfeitas, nada satisfaz, ela quer mais e quer mais. E com isto, a vida está voltada apenas para este movimento das aquisições materiais que ela está ali ocupando a sua cabeça. Então, ela não está aproveitando o momento, ela não divide esse tempo. Eu acho interessante que eu vi uma foto, e até dizer assim, essa foto está viralizando, qualquer coisa assim na internet. É um jovem, ele está
parece que uma camisa social, então me dá a impressão de um executivo, um jovem, um homem jovem, está com uma criança no colo e a criança está dormindo com a cabeça no ombro dele. E ele está num computador ninando aquela criança e fazendo o seu trabalho. Então, dizendo que mesmo para aqueles que estão trabalhando em casa, há que ter um tempo para os seus, há que ter um tempo para os filhos. Não é essa loucura desenfreada onde não se tem tempo para mais nada. Eu não sei se ontem todos vocês aqui, os taubatianos aqui, enfrentaram antes da nossa live a chuva, e foi uma chuva com pedras de gelo bem grande aqui para nós, pareciam, nossa, cubos de gelo enormes, pedaços de gelo enormes. Então houve essa chuva e depois da chuva nós ficamos sem luz. Nós ficamos sem luz. Aí, e agora? Como é que vai ser a nossa live, o nosso encontro? Eu falei, não tem problema. Um me emprestou a bateria, recarreguei um pouco mais o celular, eu falei, eu vou fazendo pelo celular enquanto der. Arranjamos umas lanternas e vamos fazendo assim, e até onde a bateria do celular aguentar a gente faz. E ficamos já com tudo preparadinho, não tinha problema, a gente faria uma parte pelo menos, e ficaria gravado. Para aqueles que tivessem a energia, daria para ver, né? Aqueles que se sintonizassem. Mas, de alguma forma, não deixaríamos de fazer. Mas interessante que daí fomos todos sentar na sala, não tinha luz mesmo, pusemos lá umas lanternas e conversa vai, conversa vem, cada um ali, todos no mesmo ambiente, né? E aí a gente estava lembrando exatamente isso, de que antigamente a gente tinha mais faltas de energia, quedas de energia, a gente ficava, ou era aquelas luzes tão fraquinhas, lamparinas, e a gente costumava juntar assim à noite em família e conversar. As crianças brincavam de fazer sombra, contar história, contavam caos, e ali a hora passava em família. E hoje, com tudo que nós temos, a gente deixa escapar essa oportunidade de nos reunirmos alguns minutos que seja, no mesmo ambiente, conversarmos, darmos risada, jogar a conversa fora, saber a situação, como é que está, conversar assuntos sérios e brincadeiras, enfim, esta convivência que nós precisamos. E às vezes, nessa ânsia da aquisição material, onde não colocamos um limite, um tempo para nós, né? Para nossa experimentação junto dos outros, apenas um tempo voltado às coisas materiais, nós deixamos passar a vida sem viver, para algo que não levaremos, que ficará aqui e será causa de muitas brigas, às vezes, como estamos vendo em André Luiz, no capítulo que trata da herança e da eutanásia. É isso. Então, o convite de Jesus nesse sermão das bem-aventuranças é que a gente avalie a vida e entenda, sim, mesmo os quadros mais dolorosos, porque ele fala, aqueles que choram terão suas lágrimas secadas, aqueles que têm dores, a sua dor será amenizada, aquele que precisa da justiça, a justiça se apresentará. Enfim, ao longo do tempo, ele está dizendo que as coisas para o futuro, elas vão se encaixando, que aquele estado de aflição, de dor, dificuldade, não é o estado que os filhos de Deus merecem para a eternidade. O estado para a nossa eternidade é um estado de paz, de alegria, de boa convivência. Esse é o estado futuro de todos os filhos de Deus. Então, todas as dores e aflições, elas são passageiras, elas vão passar. Nós estamos dentro dela como um fator de educação da alma, de aprender a ver a vida com outros olhos, a valorizar coisas da vida que até então não valorizávamos, a relembrar, né, se disse, eram os melhores momentos de nossas vidas, verdade, a relembrar o aconchego, a usar isso que a Sebastiana colocou, eu vejo vocês. Então, naquele momento, estamos nos vendo.
É um momento que gera energias de amorosidade no ambiente familiar, no lar, e isso é muito importante para nós. É amor, alimento das almas. Nós ainda vamos ver esse capítulo na obra de André Luiz, mas está aí, nessa vivência é que nós estamos então percebendo. Emmanuel então continua falando daqueles que se lançam, né, às aventuras indignas de quando se perdem na desmensurada ambição. Nós estamos vendo aí o exemplo da ambição desmedida de tantas criaturas e colocando em risco vidas humanas. Quando a gente vê determinadas coisas que estão acontecendo, onde parece que as pessoas banalizaram a vida humana, cada um querendo tirar mais proveito do que o outro, a gente saber que um comerciante, né, pode esconder os tubos de oxigênio numa fazenda para esperar que o preço aumente e ele venda com mais lucro, quando tem pessoas desencarnando por falta do oxigênio. Imaginem a carga de vibrações, o peso desse comportamento que essa pessoa vai ter que responder um dia. Ele está semeando para ele mesmo. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados aqueles que estão na luta, estão na vida, estão se melhorando para esse futuro. Porque aqueles que não estão fazendo assim terão um futuro doloroso, quer na desencarnação, quer em próximas reencarnações. São sérios candidatos a sofrerem muito. Há um filme, lembrando aqui, O Encontro. Eu acho que esse filme é de 2007, se não me engano. O Encontro é um filme de 2007. Por que lembramos desse filme? Pelas atitudes. Reporta-se a pessoas que estiveram ali no Calvário no momento da crucificação de Jesus. Olha o filme, que sacada desse filme. Mas estas pessoas não se condoeram, não se ocuparam. Sabe aquelas que diz que jogaram sorte sobre sua túnica, que pegaram o manto e foram jogar dados, etc.? São essas pessoas. Não tiveram o mínimo de sensibilidade diante daquilo que ele estava passando, diante das dores daqueles amigos, familiares que estavam ali com ele. Essas pessoas voltaram as costas. Elas não se ocuparam da dor do outro. E o filme, que eu não vou contar para vocês, procurem no YouTube, que deve ter O Encontro. Ele vai mostrar essas mesmas pessoas em reencarnações futuras, onde vão responder por este ato de descaso com o sofrimento, a dor e a morte de outra pessoa sem mover uma palha. Então é muito interessante. É muito interessante esse filme, porque ele vai mostrar o que esses espíritos vão carregando consigo em encarnações futuras por conta desse único comportamento de insensibilidade com a dor humana. É assim. Então nós vemos que todos esses que neste momento estão abusando de todas as formas insensíveis às dores humanas são sérios candidatos para esse encontro. São sérios candidatos para vivências dolorosas futuras. E aqueles que puderem já trabalhar no bem, fazer alguma coisa, um propósito do bem, ajuda aqui, faz alguma coisa ali, vibra, faça oração em casa, emita um pensamento melhor, já está colaborando. Todos esses, como o próprio Jesus diz, aquele que de boa vontade está fazendo alguma coisa em benefício ali, já é uma pessoa bem-aventurada. Já está fazendo uma semeadura para uma colheita mais nobre em futuro próximo ou ainda distante da nossa vivência que virá. Pensemos nisso, porque as lições de Jesus
são para isso, para que pensemos em nossos futuros. Futuro desta mesma encarnação e futuro das próximas encarnações. Porque pelo passado nós já vamos responder. Já fizemos e vamos ter que responder na medida do que fizemos. Agora estamos semeando para o nosso amanhã. Então que saibamos fazer escolhas melhores. Continua Emmanuel a nos dizer o seguinte: ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, muitas possibilidades de agir no bem, de fazer o bem, de experienciar o bem. Raros as desejam, porque até os testes, as provas, as expiações que são dolorosas, elas vêm com o intuito de fazer com que aquela criatura depure os seus enganos anteriores, se estruture e se fortaleça para uma vida melhor. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, e mesmo assim não são benditos no céu. Ele encerra a sua lição nos fazendo ver isso, porque nós vemos sim pessoas pobres, rebeldes dentro daquela pobreza, indignados, explorando, roubando, porque a justificativa eu sou pobre, então eu posso fazer, eu posso acontecer, e outros que estão vivendo dignamente dentro da limitação onde estão. Então esse ser rebelde, este ser que vai para os desmandos com a justificativa da pobreza e de um momento de aflição, este ser que está agindo errado, ele não é um bem-aventurado. Ele pode ser um grande necessitado do mundo. Sim, ele precisa de uma vida melhor, ele precisa que ajudemos na sua aflição, na sua busca, mas ele não teve compreensão, ele não está usando isso como uma lição para melhorar o seu modo de ver a vida, de pensar e de agir. Por isso, a lição não está trazendo o efeito desejado para ele. Ele é um grande necessitado, ele precisa da ajuda, mas ele ainda não está na categoria de ser benditos no céu, porque eles não souberam viver a dificuldade com proveito para a sua maturidade espiritual. E assim, ele encerra essa lição das bem-aventuranças para que a gente possa pensar sobre isso, quer dizer, como é que nós estamos enfrentando as coisas. Muitas vezes, diante do quadro que estamos vivendo, as pessoas perguntam: meu Deus, mas por que é que nós estamos aqui no mundo, numa hora dessa, com esse mundo parece virado de perna para o ar e a gente aqui, né? O que é que nós estamos fazendo? Gente, sem razão não é. Se estamos aqui, porque nossos ombros aguentam o peso. Senão não estaríamos. É porque a lição que precisávamos era essa. O que é que nós vamos tirar de proveito para uma vida melhor, não só para nós, mas para todas as criaturas? Será que dá para a gente observar as carências deste momento e a gente, eu digo, a humanidade, observar as carências desse momento e buscar solução para uma série de coisas que, se tivéssemos tomado providência lá não sei quando, isso aqui não estaria tão grave desse jeito, porque as providências já seriam outras. Sabe, nós temos que ter esse olhar de futuro, de colaboração, de aprendizado e sermos gratos a Deus por podermos ainda, dentro dessa situação, estarmos relativamente equilibrados, enfrentando, passando, refletindo, mudando nosso jeito de ser, mudando as questões onde nós transgredimos tantas vezes e que precisamos fazer um pouquinho diferente agora. A Cláudia é um momento muito especial para a humanidade, é verdade. É especial porque é único e é o que nós estamos vivendo. Então, para nós, é sim um momento especial. Bem, meus amigos, nós estamos já na horinha de encerrar. Lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com a obra Boa Nova, né? As palavras de Jesus na Boa Nova, e é aquele capítulo de Maria que nós estamos vendo.
é toda emoção. Amanhã nós vamos ainda continuar dentro do capítulo de Maria diante de Jesus e todas as experiências que ela viveu. Queremos nesse instante lembrar que hoje, quarta-feira, é a nossa noite de evangelho. Se estivéssemos no centro, era a hora da nossa magnetização ou fluidificação das águas. Então nós pedimos, Pai de bondade, concede que a espiritualidade amiga possa derramar sobre as nossas águas, as águas que vamos ingerir, os medicamentos, os fluidos fortalecedores, pacificadores que todos necessitamos. Mas especialmente, Pai, as águas que estão colocadas à cabeceira dos doentes, para que eles contenham o medicamento necessário a cada um deles, a fim de que eles possam, sim, recuperar, se harmonizar e voltar para os seus lares, para os seus entes queridos. Então, vamos encerrando com a nossa prece de Cáritas, completando todos esses ensinos que temos recebido. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja em todos os lares, em todos os corações, em todas as consciências, e que a luz se faça sobre todos os governantes da face do planeta, a fim de que possam bem conduzir os povos que compõem a humanidade terrena. Que a saúde se restabeleça, que as bênçãos fortaleçam os corações e as almas, para que possamos ter uma manhã mais feliz. E até amanhã, se Deus quiser, quando aqui estaremos novamente. Um abraço a todos.